Consolação, tudo bem? Hoje vamos reagir apresentando o vídeo com o Raul e Jean. Vamos ver o que tá rolando nesse momento. Bora ver o vídeo. Eu tenho 13 anos e eu vou fazer 14 anos que vem, tá bom? Dia 1º de julho. Eu mesmo mantenho o respeito. Dá a entender que eu sou um cara. Pra quem gosta de cassino e se divertir jogando, Usa isso no e é heterossexual, sempre foi. Eu, como LGBT, eu me sinto extremamente ofendido. Ah, mano, vem aqui. Cara, como se uma coisa LGBT. Eu nunca Você tá certo, cara, você tá certo. Você com certeza é bissexual. era tentando acertar. Nossa, eu fiquei muito pesado. Me rotulou com algo que nenhum acredita que eu sou. Cara, se você quiser, eu te passo o relato do meu professor de teatro, porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa situação de jeito. Não, eu falei, essa semana foi uma bagunça. Esse caso, na real, é uma bagunça. Totalizando, são 5 vídeos postados, que na sua maioria não fazem nenhum sentido. Pra vocês terem noção, foi feito um vídeo resposta, que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente, e pela terceira vez upado no YouTube. O que não sendo bastante, foi feita uma outra versão desse vídeo, chamado de uma resposta com mais calma, com a justificativa de que o outro tinha ficado muito ruim, o que, olha só, esse também foi. Então ficaram 2 vídeos resposta da mesma parte, enviados ao mesmo tempo, num período em que o outro lado só tinha se manifestado uma única vez, e agora aquela resposta que tinha sido apagado antes, infelizmente, foi apagada de novo. Uma pena, porque era um ótimo tutorial de como não fazer um vídeo resposta. Deu pra entender quando eu falo que isso se tornou uma bagunça? Então, piora muito quando você assiste os vídeos. Porém, pra contextualizar, os 2 canais envolvidos são Jean L, que tem 10 mil inscritos, que posta um conteúdo de academia e é isso. Além de que ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás, mas não tem muito o que dizer. E o Haluka de 300 mil, que faz uma parada um pouco diferente. A ideia é justamente entrar em contato com alguém, se aproximar da pessoa, gravar a conversa que tiveram no Discord e expor o acontecido, transformando a situação em entretenimento, e não sou nem eu que tô dizendo isso, é ele mesmo. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. E eu juro, é sempre assim. Aí eu pensei, eu vou mandar mensagem pra esse cara e se ele morder a isca eu faço um vídeo. E ele mordeu. Acho que deu pra entender que não sou eu que tô rotulando o conteúdo do cara. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, A questão é que a situação já se repetiu com o RukiBR, o Blusão, o Matheus Wang, e em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí. Então aos poucos o seu conteúdo começava a atingir pessoas que não tinham feito nada demais, e não, eu não tô falando do Jean, porque antes dele foi postado esse vídeo, dando ideia na mãe do moleque até ele tiltar, o que o Tito meio que já diz tudo, né? É o Haluka dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde, e no final tudo isso é exposto para que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Alô? Luquinho! Como que você tá? Eu tô ótima, maravilhosamente bem. Essa é a sua voz mesmo? Ah, você falou que você queria que eu falasse sem voice mod? Amei! Tô te vendo! Tipo assim, você tava sempre... Ah, quero falar com a tua mãe, quero falar com a tua mãe. Por que essa coisa assim? Você vai fingir que você não sabe, né? Cara, quando eu te vejo daquele jeito, eu fico lésbica. No total a gente ficou umas 6 horas seguidas conversando. E tudo isso foi só o Haluka iludindo uma senhora pra no final do vídeo zoar com o filho dela. Sua mãe tá acordada ainda, véi? Ah, minha mãe... Acho que minha mãe vai tá acordada essa hora, mano. Ah, não sei, esses dias eu fiquei falando com ela até umas 6 da manhã, eu acho que sim. Tá dormindo, cara. Atende ela lá naquele lugar ali onde você sabe. Você tá puto comigo, cara? Não sei exatamente o que eu tô sentindo, tá ligado? Eu amo a sua mãe, velho. De verdade. Se você quiser, eu te mando os áudios que ela me mandou, tá ligado? Pra você parar de duvidar. Ah, não precisa. Depois eu posso conversar com a minha mãe sobre isso. Mas você tá de boa com isso? Sim, cara. Boa. Precisava de tudo isso? Falou. Tamo junto. Moleque do caralho. A ideia era deixar ele puto, mas eu acho que eu acabei deixando ele traumatizado, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu amei, que conteúdo maravilhoso, coisa boa, né? Iludir uma senhorinha pra jogar isso na cara do filho dela e expor pra todo mundo ver. Esse garoto deve ter feito algo muito absurdo pra merecer algo do tipo. Enfim, tem esse moleque do meu servidor que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Que motivo merda, hein? Tu só inventou alguma coisa pra justificar toda essa exposição,
pra não reclamarem do que você fez, o que, bem, parece ter funcionado, né? Todos os comentários são positivos, tirando, é claro, os mais recentes, que aí sim a galera começou a entender o teu jogo. A questão é que o conteúdo aos poucos ia nessa direção, na ideia de expor qualquer pessoa que se aproximasse, seja alguém mau caráter ou não, e essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime, não só a exposição de uma conversa particular, mas a divulgação em teor difamatório e humilhante. O que isso aconteceu faz um mês. Faz um mês que esse problema se iniciou. O que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro, essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Porém, na visão do próprio Haluka, isso é o auge do entretenimento brasileiro. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. Esse é o auge do entretenimento brasileiro. Agora deu cara aí mesmo, viu? Ai, mas eu ainda não expliquei qual é esse tal auge do entretenimento, né? Esse é o vídeo. Foi daqui que esse problema começou. Uma conversa de quase 3 horas, resumida em 16 minutos de vídeo, onde quando você assiste, na boa, você acha que o Jean não presta. Que ele é um cara sem noção, um completo estranho que chegou do nada falando um monte de coisa no nível doentio de você começar a considerar ele um assediador. E sim, muita gente interpretou dessa forma. O que não faltava era um comentário chamando o cara disso, e essa era a ideia que o vídeo passava. Era isso que dava a entender. Além, é claro, de pintar o cara como um completo estranho, o que só um spoiler, é tudo mentira. Tudo não passa de uma narrativa, e isso foi provado pelos 2 vídeos respostas do Jean, onde ele apresenta provas, mostra prints, dá contexto de muita coisa, porém eu não vou ficar aqui botando os trechos e sim utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo ele ia ficar gigante. Oi, nesse vídeo eu resolvi expor um tiktoker gado famosinho que se autodenomina Red Pill. Narrativo. Leva isso em consideração porque o que ele acabou de fazer é te convencer, te dar motivos pra ter raiva da outra parte. Rotular ele de coisas que te impeçam de ter empatia. Até porque como é que alguém teria pena de um tiktoker gado que se autodenomina Red Pill? Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias, um colega meu youtuber, me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu meu número do WhatsApp e veio me chamar. Mais uma vez narrativo. Porque não foi assim que rolou. O que é provado pelo vídeo resposta do Jean, acontece que não. O Jean não entrou em contato por conta do grupo, ele não se aproveitou da oportunidade pra pegar o número de ninguém. Com uma história dessa, é natural sentir aversão a quem faz esse tipo de coisa. Porém, a verdade é que eles tinham contato desde o ano passado. A primeira conversa aconteceu no Instagram no dia 23 de julho. Depois eles foram pro WhatsApp e a data continua próxima, o que é muito diferente dessa história da festa do Matias, até porque esse grupo só foi criado no dia 21 de novembro, 4 meses depois. E eu confirmo isso porque eu também fui convidado e a data é a mesma, então o argumento utilizado de tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu meu número do WhatsApp e veio me chamar. Esse argumento não existe. Isso é narrativo. Fazer com que o cara pareça um stalker, alguém que te perseguiu, sendo que não é verdade, porque nas 2 prints é você que envia a primeira mensagem. Então, nos 2 casos, foi você quem foi atrás, Haluka. Não ele. Porque além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação. Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Chegando a ser um incômodo ou talvez um perigo ao ponto de precisar trocar de número. Parece bem sério, né? Mas o engraçado é que não só vocês dois tinham o número um do outro bem antes de todo esse problema acontecer, mas também porque dias depois você enviou uma mensagem pra ele pelo Instagram, avisando ter trocado o número porque tinham vazado, o que prova que sim, isso realmente aconteceu. Você desativou o número antigo e pegou outro, porém não foi por conta do Jean, o que mostra que você se aproveitou de algo que realmente aconteceu, mas mudou um pouco a história pra dar a entender o pior, passar aquela ideia de que o cara não presta, e isso foi feito conscientemente. Porque você sabia o motivo de ter trocado de número. Você só inventou essa história porque convém. Você sabe o nome disso, né? Manipulação narrativa. E olha, você ainda consegue piorar. Até porque não tem por que ele chegar falando isso pra um estranho do nada. Mas foi exatamente o que ele fez. Mais uma vez, reforçando a ideia de que o cara era um completo estranho, o que a gente descobriu depois não ser verdade, só que o mais interessante é como essas informações foram aparecendo aos poucos. O que, para vocês não ficarem perdidos, já que são 3 vídeos enviados por parte do Haluka, uma coisa que diferencia bem entre eles é a roupa. Essa daqui é a do primeiro vídeo lançado, justamente o Exposed, a roupa escura do vídeo resposta que veio logo depois, e por fim, essa imagem angelical, toda fofinha, passando inocência, é do segundo vídeo resposta, aquele com o título de
uma resposta com mais calma. Eu sei que isso parece bobagem, mas é bem importante porque daqui pra frente, um vídeo vai desmentir o outro. É um monte de argumento inconsistente que ele mesmo se refuta, então tendo isso em mente, sobre aquela primeira mentira, o Haluka respondeu o seguinte. Aquela mensagem que o Jean mostrou no WhatsApp nosso foi uma mensagem de julho, como dá pra ver no print, e foi a única mensagem que trocamos naquela época. Aquela era a única mensagem que eu tinha trocado com o Jean. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outro, mas eu não respondia, o que foi um dos motivos de eu ter ficado tão irritada no vídeo resposta que eu fiz pra ele. Então beleza, a situação deixou de ser ele é um completo estranho pra aquela foi a única mensagem, eu não respondi a ele. O que, tá, faz sentido, dava pra comprar a ideia, porém a conversa vazou. Foi postado em um canal no YouTube e mostra mais uma vez que o Haluka mentiu. Mentiu no primeiro vídeo e na resposta, se justificando com uma outra mentira. Ora, acho que avistei um puta de um gostoso. Olá! Não, mentira. Não sei como me apresentar. Tá ligado? E aí, Haluka, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. Que isso, mas pra você não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puta. Oi, Jean, desculpa a demora, mano. Eu te segui lá na conta nova. Porque eu não tenho costume muito de usar o WhatsApp nem o Instagram, pra ser honesto. Normalmente eu fico no Discord. Mas, muito obrigado, cara. E, igualmente, desejo todo o sucesso do mundo pra você. Você é uma pessoa extremamente carismática e fofa pra caralho. E Feliz Natal, é a última coisa que eu falo. Infelizmente eu sou agnóstico, cara, então eu só acredito tocando, tá ligado? Eu tenho que ter a prova. Depois disso fica difícil, né? Acreditar nessa história de que não respondia, de que não dava abertura. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outro, mas eu não respondi. E mesmo assim tinham pessoas falando que eu tava iludindo e brincando com os sentimentos dele. Eu não vejo como eu poderia estar iludindo alguém deixando a pessoa no vácuo, mas... acho que avistei um puta de um gostoso. Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era, mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. E em vários momentos do vídeo, quando ele disse que achava que estava sendo correspondido por mim, eu respondo falando, baseado em quê? Baseado nisso daqui, ó. Que isso, mas pra você não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puta. Eu não tinha iludido ele em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu não respondi as mensagens dele. Ei, Jean, desculpa a demora, mano. Eu te segui lá na conta nova. Porque eu não tenho costume muito de usar o WhatsApp nem o Instagram, pra ser honesto. Normalmente eu fico no Discord. Como eu falei, aquele print onde eu chamo ele de bebê e falo que eu ia na festa do Paulo só por causa dele, foi literalmente a única vez que eu iludi ele. O print mencionado é aquele sobre o número em que o Haluka se refere ao Jean com o apelido fofo e há uma outra mensagem enviada no mesmo dia onde o Haluka escreve: pra falar a verdade, nunca quis ir na festa do Paulo, só queria encontrar você. O que até então tinham sido as únicas mensagens mostradas pelo Jean no seu vídeo resposta e é por isso que o Haluka afirma isso. Foi literalmente a única vez que eu iludi ele. Isso que dá a afirmar o que é mentira. A real, como eu falei, essa afirmação só existe porque até então, essas eram as únicas mensagens que mostravam algum carinho por parte do Haluka, o que também eram as únicas provas por parte do Jean que garantiam que ele não era um total desconhecido. Então, vendo assim, tirar a importância dessas prints seria perfeito pro Haluka, o que foi justamente o que ele tentou fazer aqui. Porém, a conversa vazou e é aquilo, né? Ficou nítido que o Haluka mentiu outra vez porque ele afirmou, ele disse com todas as palavras, foi literalmente a única vez que eu iludi ele. E olha, isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação num contexto onde haviam outras mensagens, essas que iludiam muito mais, então qual que é o nome disso, Haluka? Mentira, né? Da sua parte, por enquanto a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean a todo momento apresentou datas, prints, conversas, tudo que ele tinha ao alcance pra tentar limpar a imagem de assediador que o teu vídeo criou, tu se garantia apenas com sua palavra. O que, olha, não tá valendo muita coisa não. Mas como eu disse, dá pra piorar, não é mesmo? Tem sempre como piorar. Então outro ponto bastante importante é que pra quem não sabe, pra quem não conhece, o Haluka se apresenta no masculino. Ele é um garoto. Então o Jean, demonstrando interesse, é algo muito íntimo. Uma informação que ninguém sabia, mas que foi exposta pra todo mundo do dia pra noite. Ainda mais que foi uma conversa 3 meses atrás, privada, que foi exposta como se fosse super divertido zoar da sexualidade dos outros. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluka. Caralho, mano. Eu acho que eu sou gay. Só que o ponto-chave não é esse. Não é só dessa informação ter sido exposta, mas sim como o Haluka reagiu a isso. Primeiro ponto interessante que eu gostaria de falar aqui é que ele tá mentindo nessa parte sobre ele ser bissexual e eu ter exposto a sexualidade dele. Baseado em juro por Deus, acreditem no que eu tô falando. Que isso, Haluka? Tu sabe mais sobre a sexualidade de alguém do que a própria pessoa? Que papo é esse? Então, basicamente o que ele tá fazendo aqui é querendo pegar a causa LGBT pra se promover em cima. Pra pegar a galera LGBT e ficar com peninha dele. Porque, ai, você expôs a sexualidade de um cara bissexual, sendo que é mentira. Ele é heterossexual, sempre foi. Não tem certeza da sexualidade, sua bunda, seu filho da puta. Você tá certo, cara, você tá certo. Você com certeza é bissexual e...
Filho da p... Que isso, Haluka, que coisa feia. Esse é o tipo de coisa que eu não esperava de você. Porque referente a isso, uma das primeiras conversas entre os dois no WhatsApp, o Jean envia o seguinte áudio. Rola! Não, mentira. Não sei como me apresentar. Tá ligado? E aí, Haluka, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. O que mostra que desde o começo, o Jean considerava o Haluka no masculino. Que ele não só sabia se tratar de outro homem, mas que ainda assim mantinha o interesse, isso sendo um áudio enviado no ano passado. Uma das primeiras mensagens entre os dois, então deveria ser algo natural de se assimilar, porque a todo momento se referia no masculino. Não é possível pensar no contrário, tanto que na própria call, na própria conversa exposta ao Haluka, ficou nítido isso daí. Não, fiquei um pouco tímido por estar na sua presença. Por quê? Não, porque eu gosto de você, né, cara? Você gosta de mim? Uhum. Tem um gostinho por ti. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluka. Caralho, mano. Eu acho que eu sou gay. Mesmo ele claramente se referindo ao Haluka no masculino e dizendo literalmente que gostava dele, que tinha interesse, ainda assim um cara vai lá e manda uma dessa. Não tem certeza da sexualidade sua bunda, seu filho da puta. Eu falei e volto, repito a dizer. Ele é hétero. E pra ele, eu tinha vagininha desde o começo da causa. Mas então, sabe o porquê do Haluka ter tanta certeza disso? Do porquê ele fala com tanta convicção? É o seguinte, aparentemente em algum momento o Haluka mentiu pro Jean dizendo ser biologicamente mulher, justamente pra confundir a cabeça do cara, e não sou nem eu que tô dizendo isso, o próprio Haluka confirma no seu primeiro vídeo resposta. Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. O que depois disso, de botar na cabeça do cara essa informação, o Haluka inventa toda uma narrativa, isso ainda no Exposed, pra dar a entender o seguinte. Enfim, nisso já ficou claro o sexo biológico que ele achava que eu tinha. Buceiro. O que é mais uma mentira, porque como mostrado desde o começo, o Jean considerava o contrário. E aí, Haluka, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluka. Eu acho que eu sou gay. Além de ser lindo de ouvir essa contradição no próprio vídeo, né? Primeiro admite. Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. E depois pergunta por que ele tá pensando isso. Ele é hétero. Pra ele, eu tinha vagininha desde o começo da causa. E aí, Haluka, como é que você explica isso? Era passar pras pessoas que você não pode simplesmente sair por aí falando merda pra alguém, sendo criminoso ou, nesse caso em específico, objetificar a pessoa colocando valores profissionais em uma conversa de flerte com o objetivo de comprar alguém. Criminoso, olha isso, mano, ó, colocando o cara como o cara que tá se aproveitando da posição profissional dele. Ele não tava expondo, ele tava tendo uma conversa privada com alguém, tá ligado? Fofocando, todo mundo faz isso. Ah, mano, esse cara é um mau caráter do caralho. Ou na moral. Uma situação bem engraçada, né? Perfeita de se usar como argumento. Ah, mas ele achava que eu era mulher, então com certeza o cara é hétero, sendo que você mesmo admite ter passado essa informação pro Jean. Então se eventualmente ele começou a te considerar no feminino, foi porque você mentiu pra ele. Dessa forma, o seu argumento, essa afirmação de que o cara é hétero porque pensava que você tinha bucetinha, nem faz sentido, já que foi você mesmo que inventou essa história. Então, Haluka, eu sei que você fez esse vídeo expresso, isso já ficou claro, mas se refutar desse jeito é brincadeira, né? O que esse não foi o único momento. Essa informação maravilhosa, essa mentira que você contou pra deixar o cara confuso, acaba se tornando base pra vários dos seus argumentos. Respeita a última coisa que tu teve, ô cabaço. Até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Esse trecho é maravilhoso. Nossa, como é incrível a linha de raciocínio do Haluka, né? Porque nesse pequeno corte de 10 segundos, ele mesmo deixa claro que o Jean sempre se referiu no pronome certo, ou seja, sempre se referiu a ele no masculino, o que prova mais uma vez de que o Jean tinha interesse sabendo se tratar de um outro cara, mas o ponto alto desse corte é a contradição dessa frase. Só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Então, Haluka, quer dizer que você confirma que o motivo dele errar o seu pronome foi por conta da mentira que você disse? Tu acabou de falar com todas as palavras. Ele só começou a errar meu pronome quando falei que era biologicamente mulher, então é uma questão muito simples. O cara ficou confuso. Ele te tratava de um jeito, você falou que não era, enfim, acontece. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse foi outro ponto que o Haluka problematizou pra caralho, falou que foi um dos motivos dele ter sido babaca. Olha, não sei por que pintos ele ficava me chamando no pronome neutro, isso já tava me dando agonia, porque todo mundo sabe que meu pronome é ele, dele, inclusive ele sabia. Eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar, tipo, me chama do jeito que quiser. Bem, aparentemente agora a gente sabe o motivo. O que é engraçado pensar, porque você já sabia disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Tá aí, Haluka, a tua resposta. Não era isso que você queria saber? O porquê dele tá te desrespeitando, como você diz, zoando da tua cara, foi por isso. Ele sempre se referiu a ti corretamente. Até você inventar essa história toda, e você sabia disso. Só que, óbvio, é mais legal problematizar, porque pela narrativa fica mais fácil de odiar alguém assim, e olha...
Tu foi com essa ideia até o final, né? Mas aí me fala, o que eu falei de tão absurdo? Tentou me comprar, falou do meu peso e ficou usando meu pronome. O que um dos pontos a gente já desmentiu. Mas em relação ao outro, ao que ele falou sobre o seu peso, esse foi um ponto que você bateu bastante na tecla. Perguntar meu peso sabendo que eu tenho um transtorno alimentar. Não é falta de educação. Nossa, eu peguei muito pesado com ele, né? Tadinho. Ok, eu entendo que alguém te perguntar algo do tipo sabendo da sua condição é sacanagem. Mas me diz aí, Haluka. Ele sabia mesmo? Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era. Mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar. Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. Então peraí, ele não sabia da informação? Pô, se a pessoa não sabia, o contexto muda completamente. Uma coisa é alguém te perguntar na ideia de gerar desconforto, zoar da sua condição, que é o que você tenta dar a entender. Outra coisa é ela não ter a menor noção do problema que você passa e fazer a pergunta como qualquer outra. O que é muito pior quando a gente se lembra da conversa real, onde ele te faz essa pergunta porque os dois estavam falando sobre academia. Então a ideia nunca foi zoar da sua condição ou algo do tipo, foi só uma pergunta referente à conversa de vocês. E tu vai treinar comigo, hein? Vou treinar contigo, mano. Deve ter uns 50 quilos, 40, 50 quilos. Como é que é? Deve ter uns 40, 50 quilos. Cara, eu tenho 43 quilos. Nossa, eu consigo fazer um vídeo fácil, te pegando assim, ó, nos braços e te levantando. Tu acha mesmo que ele falou isso na maldade? Que alguém que não fazia ideia da sua condição, assim como você mesmo afirmou, onde a pergunta foi feita no contexto de academia, tu acha mesmo que é motivo pra todo esse problema? Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar. Não é falta de educação. Não no contexto que foi inserido. Mas se você tá incomodado com a talvez possibilidade de alguém ter zoado a condição de alguém, de ter faltado empatia ou algo do gênero, fica tranquilo. Porque a real foi você quem fez isso. Basicamente, toda a justificativa que ele dá no TikTok é falar que ele fez uma cirurgia. Ultimamente eu tô bem doente. Meu pai fez um transplante de rim agora. Basicamente, ele fica tentando pegar pro emocional. Então assim, cara, usar a doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético. Peraí. É o quê? Usar a doença física é no mínimo patético. Pelo que você mesmo falou, usar doença física é patético, porém é exatamente o que tu acabou de fazer. Tu literalmente usou doença física como justificativo do seu primeiro vídeo resposta e ser uma merda. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que quem tem esse transtorno vive em constante estresse e ansiedade. Por isso que qualquer contato mínimo com uma situação de estresse, eu fico extremamente alterado, como vocês puderam ver no meu vídeo resposta. Usar a doença física é no mínimo patético. Apaga, por favor. Tenho depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa, HPV, HIV, dengue. Enfim, eu acho que já deu pra entender que, segundo o próprio Haluka, um dos motivos do porquê o Jean mereceu o Exposed Tentou me comprar, falou do meu peso e ficou usando meu pronome. na real não vale de nada. Até porque... Usar a doença física é no mínimo patético. Beleza, 2 pontos já foram resolvidos, mas antes de ir pro último, eu queria fazer um paralelo entre os 2 vídeos respostas, porque, na boa, um vídeo anula completamente o outro. De primeiro momento, o próprio Haluka diz que usar doença como justificativo é patético, porém ele posta um vídeo logo depois fazendo o seguinte: é importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Sério que eu vou ter que fazer essa porra? Bom, vamos lá, o Jean ele fez um vídeo resposta ao meu vídeo, sensacionalista pra caralho com musiquinha triste. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, sensacionalista pra caralho com musiquinha triste. Nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Nada mais justo? Tá de sacanagem? Você cagou pra condição dele, ignorou o fato do pai dele estar internado, demonstrou o máximo desrespeito possível e agora me manda um nada mais justo? Tá esquecendo as merda que você disse? Eu passei por essa situação no pior momento da minha vida. Meu pai fez transplante de rim aí. Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Logo, justifica... Não justifica nada. Esse, na real, é o final do vídeo do Jean, onde ele separa um espaço pra dizer como esse problema apareceu em um momento ruim. Ele não usa de justificativa, ele não tenta diminuir o que fez, muito pelo contrário, ele te pede desculpas. Agora, vendo o vídeo, eu realmente percebo que tu não tava gostando da conversa. Eu consigo reconhecer, mas não na hora. E eu me imaginei que a gente tava tendo um assunto confortável pros dois. Só que eu me enganei. De coração, me desculpa. Eu reconheço que foi um incômodo. Mas isso você não considera, né? Isso você ignora. Na tua cabeça, tudo que ele diz é justificativa pra alguma coisa, então você mandar uma dessa. Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá...
pra depois vir com isso aqui. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Todo mundo tem problemas na vida pessoal. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. Então me diz, Raluca, como você, que tá pra passar por uma situação parecida, onde sua mãe vai fazer uma cirurgia de risco, sabe qual é a sensação?